Fala galera, beleza? Ó, nesse vídeo aí nós vamos mostrar para vocês a definição do projeto do motor do Fusca, as preparações que vão vir, as modificações que faremos e tudo mais. Galera, se vocês estão gostando desse conteúdo aí, ó, deixa o like pra gente e não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu! Galera, nos vídeos anteriores a gente se dedicou bastante ao bloco do motor do Volkswagen, nosso Fusca Leite de Coco. Trabalhamos bastante nele, usinamos, rosca, prisioneiro fino e coisa e tal. Vamos deixar ele paradinho aqui, porque está praticamente pronta essa parte do serviço, né? E vamos se dedicar ao quê? Ao que a gente ama, pelo menos eu, né? É o que a gente mais gosta de mexer, que é a parte aí de preparação do motor. Vamos definir agora o projeto, o que vai ser. Já vamos esclarecer para vocês. Ele vai ser um 1.600 cilindradas a álcool. Já vou mostrar para vocês. Temos aqui, ó, vamos começar por aqui. Pistão, consegui um pistão em bom estado, um joguinho de pistões, né? 1.600 a álcool. Então, ele tem esse abaulado na cabeça, então a compressão vai subir lá para cima. Vamos aumentar mais um pouquinho de compressão, faceando aqui, né? Rebaixando um pouco o cabeçote. Esses pistões estão medida standard, 85,5. Comparado com o que era esse motor 77 mm, 1300, né? Dá para ver a boa diferença que vai ter de cilindrada. Ok? Então essas peças aqui não vão ser mais utilizadas, né? Como já mostrei nos vídeos anteriores. Então vamos usar pistão 1.600 a álcool. Camisas são usadas também em bom estado, não tem calo nenhum nas camisas, apenas fazer um brunimento nelas. Não tem aletas nenhuma quebrada, está em perfeito estado, só está suja, né? Esse motor era um motor que estava bastante tempo parado, deu para aproveitar as peças aí, mas o bloco não mais. Cabeçotes moderno, o kit moderno, né? Pistão do moderno, cabeçote moderno, 6 aletas. O que nós vamos fazer nesses cabeçotes? Além de limpar tudo, fazer polimento dos dutos, blueprint, né? Melhorar esses dutos aqui. Vamos tirar as guias de válvula e as válvulas de escapamento. Vamos colocar com a haste de 8 mm. Nesse motor, originalmente, usa a haste no escapamento apenas, a haste com 9 mm. E a cabeça aqui com 30. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos aumentar para 32, que é a dos 1.600 antigo, e a haste 8 mm. Para quê? Para ganhar mais giro. Ganhar um pouquinho mais de giro, porque esses motores são conhecidos como motor torque, mas dá para melhorar o giro dele fazendo dessa maneira, entendeu? Temos aqui virabrequim standard, conseguimos um virabrequim standard desmontando esse mesmo motor. Vamos fazer limpeza e polimento. Olha como é que ele entra justo nos pinos, né? Nos vídeos anteriores eu mostrei o estado que estava aquele lá, que foi desmontado, que os pinos aqui do volante estavam esses furos estavam todos bilongados e estava balançando, estava com muita folga. Por isso vamos substituir o volante, virabrequim que tinha fundido também. Vamos limpar bem, né? Limpar bem isso aqui, muito tempo parado, ó. Limpar a face onde corre a embreagem. E vamos aliviar, né, galera? Vamos aliviar esse volante aqui, tirando material por aqui. Eu mostro na hora que chegar essa parte. Vamos tirar aí uns 800 gramas. De 800 a 900 gramas, para ganhar aquele giro rápido na hora da aceleração. Então, tudo isso já está fazendo parte aí da nossa preparação. Bielas. Conseguimos 4 bielas aí, ó, originais, standard, nunca retificadas, ó. Dá para ver em todas aqui, ó. O símbolozinho das costas da bronzina, ó, Volkswagen, tá vendo? Não é por aqui que eu tenho essa garantia, né? Mas eu vou fechar elas, mesmo assim, conferir a medida aqui e a altura delas. Não dá para se basear só apenas por uma marcação aqui que tem das costas da bronzina, né? Então vamos conferir também, equalizar o peso delas, hein, galera? Botar na balança, deixar equalizadinho os pesos para ficar aquele motor bem balanceadinho. Depois de aliviar o volante, vai ser balanceado também o conjunto, virabrequim e volante. Para deixar o platô também nós vamos colocar para fazer o balanceamento em conjunto, né? Tudo isso vai ser feito.
Agora chegou uma peça bem legal que a gente encontrou aí num preço bem acessível, provavelmente de um estoque bem antigo. Comandinho de válvulas, ó, Federal Mogul, esse é das antigas, hein? Antes de abrir esse aqui eu vou mostrar para vocês, ó, os comandinhos que eu tinha aqui em casa, tinha aqui na minha oficina, mas não vou utilizar. Essa aqui é uma cópia, é um comando retrabalhado em cima do original, ó, nem foi desarrebitado. Um 276, ele tem 276 de graduação e levante de 9 mm. Então, comandinho legal, bem mansinho, mas não vamos utilizar ele, porque a gente teve a oportunidade de adquirir aquele ali. Tem esse aqui, ó, marca que todo mundo gosta, hein? Aí, ó, só que ele é muito alto, galera, ó, 328 graduação, Lob Center 108. Isso aqui é quase que impossível andar na cidade com um comando desse. O comando é alta performance, é pista. Então, ó, é um FK89. Esse aqui é quase que impossível andar na cidade. Então, vamos pro que a gente adquiriu. Comandinho Federal Mogul. Ó, veio até cá com adesivinho, cartinha do comando, ó. Esse é um W110. W110, galera, aí, ó. Vamos ver o que é esse comando aqui, ó. Graduação desse comando, ó, 284, Lob Center 110, um comandinho que, na minha concepção, acredito que não vai embaralhar muito de lenta, vai ter torque, vai ter giro, comandinho gostoso de usar, da Federal Mogul. Difícil encontrar essa marca aqui, hein? Esse aqui é estoque antigo, dá até para ver pela caixa e pelo cheiro de que ficou bem guardado por um bom tempo. Ó, veio até a pastinha. Não veio muito, mas veio. É isso aí. O projetinho é esse aí. Já comprei os parafusos, ó, que vai na polia do comando. Ah, detalhe, hein, galera. Esses comandos de performance, eles vêm sem a polia. E sem às vezes vem com os parafusos, às vezes não. Eu fui lá, já comprei o parafuso. É um parafuso... não é muito comum de achar, tá? Porque não é um M8 comum. Ele é, ó, 5,16 por 3/4. Então é um parafuso meio diferente. Tá aqui os parafusos já, ó. Rosqueia perfeitamente, ó. O que nós vamos fazer? Vamos tirar aquela polia daquele comando lá. O máximo que a gente puder utilizar de peças sem nenhum dano, sem nenhum malefício para o motor, a gente pode utilizar. Ainda mais que essa polia estava naquele virabrequim, então vamos, para manter a folga e ficar mais fácil de ajustar depois, vamos manter essa polia e manter a mesma engrenagem. Porque essas polias aqui existem -1, -2, -3, +1, +2, standard. E vamos tirar aqui, é só desarrebitar aqui, abrir o furo para M8, os parafusos já estão aqui, e instalar no comando. Bom, é isso aí. O projeto está definido. Agora, vamos trabalhar. Galera, curiosidade aí, ó. Muitos ficam curiosos, né? Quanto custa um comando, né? Um comando importado. O Zengle da vida, vocês sabem que está quase R$2.000 hoje em dia, né? Deixei aqui a notinha para mostrar para vocês, ó. Pagamos aí a bagatela, ó, de R$450 nesse comando. Mercado Livre, procuramos lá, vasculhamos, LX, Mercado Livre, Marketplace e coisa e tal. Esses sites de busca e de compra, né? E compramos. Na minha concepção, achei excelente o preço que pagamos. Eu achei que está de bom tamanho para o nosso projeto. Bom, estou aguardando ansiosamente aí para a montagem desse motor. Não vejo a hora de ver esse bichão roncando. Fiquei devendo nos outros vídeos aí, galera, mostrar para vocês, ó, a diferença dos virabrequim, que é do 1300 e do 1600. Deixa eu tirar ele daqui para ficar mais fácil. Colocar um do lado do outro aqui para mostrar para vocês aí, ó. A diferença tá aqui, galera, ó, nos furos de lubrificação, ó. Esse é 1300, esse é 1600. O que acontece?
houve uma melhoria aqui, ó, nos furos de lubrificação, feito esse canal, né? Esse daqui não tem, ó. Todos os mancais aí tem esses canais, ó. E em duplicidade no colo da biela também, ó. No 1300 tem apenas um furo, né? Então, aí, ó, apenas um furo. Aqui tem dois, ó. Tem esse furo e esse furo. Como todos sabem, né? Ou os que não sabem, o óleo ele vem pelo mancal, né? Pelo mancal, pelo bloco, entra por esses furos do mancal e lubrifica as bielas. Então, feito isso, esse virabrequim, com relação à lubrificação, ele é bem melhor, né? Bem melhor do que o do 1300. Acho que fizeram para o 1600 porque é uma cilindrada maior, motor mais potente, precisou melhorar a lubrificação. Então, tá aí a diferença. Com relação ao curso, eles têm o mesmo curso. O que seria o curso? O tanto que a biela desloca para cima, ponto morto superior, e para baixo. Então, ele tem 69. Tanto o 1300 quanto o 1600 tem 69 milímetros de curso. Existem os virabrequins importados, né? Que aumenta esse curso para 74, para 82. Tem diversas medidas aí que se encontram no mercado, né? Tem com 8 pinos aqui no volante. Para aumentar a cilindrada. Dá para aumentar a cilindrada do motor fazendo isso, aumentando o curso do virabrequim. Como também é uma peça que hoje em dia está bem caro também, vamos manter então o curso original e montar o 1600 com o pistão do álcool. Ó, mais um detalhinho aqui, ó. Esse daqui é o pistão a gasolina, que ele tem esse abaulado para baixo, né? Esse é o pistão que nós vamos montar para fazer o motor a álcool, que tem esse abaulado para cima, porque o álcool necessita de mais compressão para fazer a sua queima. Bom, galera, nos próximos vídeos então, vamos iniciar a fase de preparações aí nas peças, né? Cabeçote, virabrequim, vamos levar para polir, para balancear, vamos levar volante para aliviar peso, tudo que eu já falei nesse vídeo curto aí. Cabeçotes, vamos mexer também, começar a iniciar a preparação, limpeza de todas as peças. Galera, se vocês estão gostando desse conteúdo aí, ó, não esquece de se inscrever no canal e deixa o like aí para fortalecer o nosso canal. Valeu!